Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveler e hoje nós vamos falar sobre equação de Torricelli, certo? Vamos lá então comigo, queridos. Bem, o objetivo desta aula é aprofundar os conhecimentos sobre movimento uniformemente variado, retomar os conceitos de aceleração, função horária da velocidade e função horária do espaço, conhecer a equação de Torricelli e como ela foi deduzida e utilizar as equações de Torricelli para entender a necessidade do cinto de segurança. Então vamos lá comigo, queridos. Bem, o que a gente precisa saber dessa aula, né? É que vocês conheçam, né, as equações, as funções horárias da posição e da velocidade do movimento uniforme, como também que vocês conheçam as operações básicas lá de matemática, tais como soma, subtração, divisão e assim por diante, e também as equações de primeiro e segundo grau, ok? Então, vamos lá, né? Vamos iniciar aqui a nossa aula relembrando algumas coisas, né? O movimento uniformemente variado, chamado MOVE, é um movimento que ocorre com aceleração constante, né? Mas o que representa a aceleração? Normalmente, quando a gente pensa em aceleração, nós pensamos em um veículo, né? No caso, você teria aqui no pedal da direita o acelerador, né, que a gente chama de aceleração, acelerador. Você tem o freio, que é o pedal do meio, e mais à esquerda você teria o pedal de embreagem para, né, os veículos lá que são de câmbio manual, certo? Então nós teríamos esses três pedais aqui. Mas todos eles aqui estão relacionados com a aceleração, né? Não apenas o pedal acelerador, mas sim todos eles, porque todos eles de alguma forma controlam a velocidade do veículo. E quando eu estou falando em aceleração, eu estou colocando tanto como um aumento de velocidade como uma redução de velocidade, certo? Então, a caixa de câmbio pode aumentar, como segurar o veículo, funcionar como um freio motor, que a gente diz, né? O próprio freio, como a gente conhece, ele é usado para reduzir a velocidade, né? A aceleração, como o próprio nome já fala, está relacionado com aumentar a velocidade, certo? Então, todos eles são controles de aceleração, neste caso, controle de velocidade, ok? Bem, como a aceleração é a variação da velocidade em um intervalo de tempo, o acelerador do carro funciona como promove a aceleração desse veículo, como a gente falou, né? Então, a aceleração representa a variação da velocidade em função do tempo, lembrando que o A é a aceleração metros por segundo, o ΔV é a variação que é metros por segundo, né? Melhor dizendo, a aceleração é metros por segundo ao quadrado, a variação da velocidade ela é metros por segundo e o tempo é segundos, ok? Bem, a gente já viu isso aqui, né, que são as chamadas funções horárias. O que é uma função horária? É uma função que ela tem como variável o tempo, certo? Então você tem aí normalmente a variável velocidade com o tempo e a variável posição com o tempo, certo? Então o tempo, ele é o fator variável ali em todos eles. Então a partir desses eu vou determinar a velocidade, né, em um certo momento. Então a gente já tem essas aqui, ó, que seria a velocidade igual a VO mais AT, certo? Que é a chamada função horária da velocidade, V igual a VO mais A vezes T, e a segunda que seria S igual a SO mais VOT mais A vezes T ao quadrado sobre 2, que é a chamada função horária da posição. Bem, agora eu quero que vocês analisem esse caso aqui, ó. O motorista precisa realizar uma frenagem e parar, pois 20 metros à frente o seu sinal ficou vermelho. Sabendo que a velocidade do automóvel no início da frenagem foi de 36 km por hora, qual deve ser a desaceleração aplicada para parar nessa distância? Veja que louco, ó. Então eu vou aplicar minhas funções horárias aqui, certo? Então, vamos lá. Se você for analisar, você tem algumas informações importantes, que seria o parar, né, que a velocidade final seria zero, o deslocamento, a distância percorrida, que seria no caso 20 metros, certo? A velocidade inicial, que seria o 36, que é equivalente a 10 metros por segundo, e a aceleração que eu quero determinar, certo? Beleza. Veja que doido aqui agora, né? Com esses dados, eu vou testar isso na função horária da velocidade. Percebam que, substituindo na forma V igual a VO mais AT, ele fica o seguinte, 0 igual 10 mais A vezes T. Ou seja, essa equação aqui ela fica com duas variáveis. Então, eu não consigo determinar a aceleração porque me falta o tempo.
Agora, se eu for analisar aqui, testando na segunda função, que é a função horária da posição, eu vou ter o seguinte, que vai ficar 20 é igual a 0 mais 10 vezes t, mais a vezes t ao quadrado sobre 2. Perceba que doido aqui, ó. Também nós vamos ter duas grandezas aqui, né? Então, eu teria que aqui fazer uma maracutaia matemática, vamos supor assim, para poder achar a aceleração. É possível? É possível, né? Eu tenho duas equações, tenho duas grandezas, é um sistema determinado. Mas fica muito difícil, né? Então aí nós temos uma outra jogada, uma outra malandragem, certo? Bem, para isso nós vamos ver esse carinha aqui, ó, o Torricelli, né? Então, embora antigamente não existam carros, situações similares ao nosso dilema demandavam uma quantidade considerável de trabalho. No século XVII, o físico e matemático evangelista Torricelli, discípulo de Galileu, utilizando relações matemáticas, teve a ideia de unir as duas funções horárias, certo? Ou seja, o que ele fez? Ele pegou a equação da função horária da velocidade, V igual a VO mais AT, e juntou com a função horária da posição, S igual a SO mais VOT mais A vezes T ao quadrado sobre 2. E juntando isso, nós achamos essa equaçãozinha louca aqui, ó, que é V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Representa que aqui nós estamos falando com deslocamento, né? Diferente da função horária que está falando com posição, né? Lembrando que posição e deslocamento existem, né? Existe uma relação entre elas, é óbvio, mas aqui a função horária de Torricelli está relacionada com o deslocamento. Ou seja, eu tiro o fator tempo dessa história, né? Aí fica mais simples. Por exemplo, quando eu estou numa situação, por exemplo, de perícia, de um acidente, por exemplo, não vai ter um cara lá que vai medir o tempo, né, que ocorreu uma certa coisa, né, um certo acidente, por exemplo. Porque eu preciso estar lá, muitas vezes tem que ter algum equipamento que faça isso. Mas se eu souber, por exemplo, a distância que ele percorreu através de marcas na pista, eu consigo muitas vezes estipular, né, qual é a velocidade, por exemplo, que um veículo estava. Porque essa marca, esse deslocamento, ele fica marcado, né? Então, eu consigo ter uma boa relação aqui envolvida. Então, com a função horária, com a equação de Torricelli, eu consigo desvincular do fator tempo. Por isso que isso aqui não é chamada de função horária, né, do Torricelli, né? Não é uma função horária, ela é uma equação. Então, as outras são funções horárias porque elas estão amarradas com o tempo. Essa aqui você utiliza quando não tem tempo. Até uma dica bastante importante. Você vai fazer o exercício, não te fornecer o tempo, você utiliza o Torricelli. Utiliza o Torricelli quando não tem tempo. Então, você vai ter aqui V igual a velocidade final, que é metros por segundo. Velocidade inicial é metros por segundo também, o VO. O A é a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Deslocamento é medido em metros. Então, agora, eu vou aqui, certo, pedir que vocês resolvam o exercício que foi o nosso ponto de partida para essa aula. Então, analisando, olha aqui, ó, vou deixar até dar um tempo para vocês, vou ler de novo. O motorista precisa realizar uma frenagem e parar, pois 20 metros à frente tem um sinal vermelho. Sendo a velocidade do automóvel inicial de 36 km por hora, qual deve ser a desaceleração aplicada por esse motorista? Então, utilizando agora a Torricelli, você já sabe os dados, você aplique os dados nessa equação e determine a aceleração. Qualquer dúvida, daqui a uns minutinhos eu vou estar resolvendo essa questão. Então, mãos à obra, meus queridos.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Conseguiram analisar essa questão? Então, analisando aqui, ó, o que a gente tem? Os dados, né, que a velocidade final é 0, o deslocamento é 20, a velocidade inicial é 10 metros por segundo e a aceleração que eu quero determinar, certo? Então, a partir disso, eu vou vir aqui e vou substituir. Vou ter, então, v ao quadrado é igual a v ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Substituindo, eu teria 0 igual a 10 ao quadrado mais 2 vezes a vezes 20. Ou seja, 0 igual a 100 mais 40a. Aí é a equaçãozinha de primeiro grau, né? Substituo ali e faço aquelas operações básicas. Passei para o outro lado ali, né? Substituindo, vai ficar menos 40a igual a 100. Passo 40 dividindo e finalmente acho a resposta, que seria aceleração de menos 2,5 metros por segundo. Ok? Veja como ficou mais fácil, né? Sem parâmetro tempo aí. Então eu tenho agora, nas equações de movimento uniformemente variado, várias questões, né? várias maneiras de resolver exercícios aí. Né? Então eu tenho essas três aí que são o carro-chefe do movimento uniformemente variado. Uma sugestão de leitura para vocês aqui, né? Eu deixei essa imagem aqui que fala o seguinte: o motorista estava a 170 km por hora e sem cinto de segurança ao colidir com um posto de gasolina em Jaboatão dos Guararapes. Então vejam, né? Então ele fala inclusive aqui, ó, muita gente não sabe, mas um atropelamento no trânsito a uma velocidade de 100 km por hora equivale a aproximadamente uma queda do 6º andar. O condutor faleceu e deixou 2 feridos, né? Veja a irresponsabilidade aí nessa questão. Vou deixar para vocês poderem, qualquer coisa, fazer uma leitura e veja que existe uma equivalência aqui, né? Normalmente, em física, nós fizemos essa contextualização, né? Então, é como se estivesse caindo do 6º andar de um prédio a essa velocidade, né? Então, veja que louco isso aí. Mas, isso aí é para outro momento. Bem, agora eu vou deixar mais alguns exercícios para vocês poderem ir resolvendo aqui, ó. Então, acompanhem comigo, ó. Cinto de segurança e airbag salvam vidas ao reduzir as forças exercidas sobre o motorista e os passageiros em uma colisão. Os carros são projetados com uma zona de enrugamento na metade frontal do veículo. Se ocorrer uma colisão, o compartimento dos passageiros, melhor dizendo, percorre uma distância de aproximadamente 1 metro, enquanto que a frente do carro é amassada. Um ocupante, restringindo pelo cinto de segurança e pelo airbag, do airbag, desacelera com a distância junto com o carro. Ok. Então, esse foi a primeira parte. Então, uma pessoa de 60 kg envolve-se em uma colisão frontal. A rapidez do veículo, né, do impacto foi de 15 metros por segundo. Estime o valor da desaceleração que ela estivesse usando, se ela estivesse usando o cinto de segurança. Então, eu quero que vocês, a partir dos dados fornecidos, calculem a desaceleração promovida pelo sistema ali, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram tirar os dados, calcular as informações ali, o que pede essa desaceleração? Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem, a massa de 60 kg, a distância que o cara vai percorrer é 1 metro, velocidade inicial 15, velocidade final 0, aceleração que eu quero achar. O que eu vou aplicar? Torricelli. Por quê? Lembre-se que eu não tenho tempo. Então, se eu não tenho tempo, Torricelli. Então, substituindo aqui, nós vamos ter o seguinte: v ao quadrado é igual v ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Vou substituir os valores. Então, 0 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 2 vezes a vezes 1. E a partir disso eu vou resolver. Vou levar o 15 ao quadrado, certo? Vou multiplicar o 2 vezes 1 com A. E a partir disso eu vou achar a resposta que essa aceleração é de menos 112,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, uma aceleração bem brusca, certo? Ok? Agora o seguinte. Usando essa mesma base, esse exercício, observe a situação. Em contraste, um ocupante que não usa tais dispositivos restringentes continua movendo-se para frente, sem perder a rapidez, até colidir violentamente com o painel do para-brisa. Como essa superfície resistente, o infeliz ocupante, então, desacelera numa distância de apenas 5 milímetros. Com base em informações anteriores, responda. Caso a pessoa de 60 kg não estivesse utilizando o cinto de segurança, iria continuar com a mesma velocidade até o carro bater no painel. Qual será o valor da desaceleração neste caso? Então vejam, nessa situação em que você tem ali um deslocamento de apenas 5 milímetros, qual é a desaceleração que o infeliz ocupante irá sofrer? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver isso, daqui a pouco a gente volta para discutir. E aí, meus queridos, conseguiram ver essa parte? Perceba uma coisa interessante, que até agora a gente não utilizou massa, né? A massa ela não é um fator determinante nessa situação, né? Porque nós estamos com cinemática, eu não estou analisando as causas do movimento, apenas vendo a questão das consequências com relação à velocidade, aceleração, distância e tempo. Ok? Essa parte de massa nós vamos ver na parte de dinâmica, ok? Então esse dado massa não nos interessa nesse momento. O que vai mudar do exercício anterior é a distância. Lá, o exercício anterior nós tínhamos uma distância de 1 metro.
aqui é de 5 milímetros, ou seja, 0,005 de metro. Né? Lembre-se que para transformar de milímetro para metro, eu divido por 100. Melhor dizendo, eu divido por 1000, certo? Então, milímetro para metro, eu divido por 1000. Ok, feito isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, né? Eu vou substituir os dados, então ficaria na equação de Torricelli, então ficaria 0 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 2 vezes a vezes 0,005. E aí, resolvendo isso, nós vamos ter que 0 ao quadrado é igual a 225 mais 0,01 vezes a. Aí eu passo dividindo para o outro lado, eu vou achar a aceleração de menos 22.500 metros por segundo. Veja a barbaridade do exercício, né? Então, quando você está ali, sofre uma colisão, você tem uma aceleração muito mais brusca do que a anterior, né? Então, você teria uma aceleração aí de aproximadamente 20 vezes mais, né, comparada com a outra. É muita aceleração, né? E é por isso, consequentemente, que o cara acaba sofrendo, muitas vezes, ferimentos fatais. Bem, o que vimos hoje? Relembramos o que é aceleração e quais são as funções horárias da velocidade e da aceleração do movimento uniforme. Conhecemos a equação de Torricelli, né, que juntos com as outras equações é possível determinar várias relações com o movimento uniformemente variado. E descobrimos também que o Torricelli foi discípulo de Galileu, certo? Aqui estão as nossas referências e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Refaça os exercícios sempre e até mais!